Irmãos, boa noite, que a graça e a paz seja com todos, amém? Nós queremos louvar a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Nós podemos estar reunidos aqui na presença do Senhor, embora hoje será um culto diferente, mas não deixa de ser um culto ao Senhor. Nosso Deus, Ele é Espírito, e eu tenho certeza que onde eu e você estivermos, o Senhor se faz presente, e nós queremos engrandecer o nome do Senhor. Queria pedir a você que disponibilize nessa noite o seu coração, busque ao Senhor, adore ao Senhor, expresse a sua gratidão ao Senhor por todo o bem, por todo o benefício que o Senhor tem nos proporcionado. Nós sabemos que o mundo está vivendo momentos difíceis, mas a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele vai descansar. Nessa noite nós possamos nos lançar nos braços do Pai, nos braços do Senhor, podemos adorar a Ele como Ele é digno, como Ele é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, em nome de Jesus. Grande é o Senhor. Na cidade do nosso Deus, teu santo nome, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor indigno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Senhor, nessa noite nós agradecemos ao Senhor. Nós te agradecemos porque no Senhor nós temos total confiança que nós nunca estaremos desamparados, Jesus. Jesus, e mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos onde as situações elas possam bater a porta tentando nos derrubar, nós sabemos que o seu reino ele é inabalável. Jesus, nessa noite nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, porque o Senhor disse que um dia, se nós estivéssemos firmados na rocha que é o Senhor,
nossos pés eles não escorregariam. Jesus, a nossa boca ela não falaria aquilo que não provém do Senhor. Pai, nos traz esperança de novo que nós temos no Senhor. Nos guia novamente em cima da esperança que nós só temos no Senhor. Para que nessa esperança, para que em cima dessa esperança nós possamos alcançar novamente um lugar onde nós possamos ver o sol brilhar de novo, Jesus. Que o Pai das luzes, aquele que não tem sombra de variação, possa nos guiar nesses dias, possa nos trazer esperança. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Irmãos, como sempre, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de adversidade, Deus sempre tem uma palavra para nós, Deus sempre deixa um sinal para que a gente consiga tirar proveito desses sinais e nós observarmos que, como diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Talvez hoje, nesse momento, nós não conseguimos observar que proveito nós podemos tirar dessa situação, mas uma coisa nós podemos ter a certeza: se Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, é só nós começarmos a observar os sinais que até mesmo as pestilências, as epidemias possam nos trazer, para que a gente possa observar e possa ver Deus trazendo um sinal para a igreja. Primeira coisa que nós precisamos entender: Deus não tem um sinal para o mundo. Deus tem uma palavra para o mundo. A palavra que Deus tem para o mundo é que para que o mundo se arrependa, para que o mundo se converta ao Senhor, porque o Senhor é grande em misericórdia, Deus é grande em poder. Mas para a igreja, Deus deixa sinais diversos para que a igreja possa gerar dentro desses sinais uma expectativa de que a vinda do Senhor está próxima. Salmo 119, no versículo de 1 até o 4, o salmista diz que o céu, ele manifesta a glória do Senhor, e o firmamento as obras de suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite traz revelação a outra noite. Não sai som da sua boca, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E nesta noite, eu queria compartilhar com os irmãos um texto que eu acredito que é um grande sinal da parte de Deus para as nossas vidas. Se nós lermos, se nós estudarmos de uma maneira minuciosa, nós vamos ver que como que Deus tem deixado sinais maravilhosos para a nossa vida, para que a gente possa a cada dia fundamentar a nossa fé nessas palavras, mesmo nesses momentos difíceis, gerar dentro de nós a esperança. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 20. Mateus capítulo 20, nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 16. Mateus capítulo 20, versículo 1 em diante. A minha Bíblia tem por título a parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante ao dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, queria que você repetisse comigo, 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhes: Porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário,
começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer o que quero daquilo que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite, mais uma vez, pela sua palavra que foi lida ao nosso coração. Pedimos, ó Deus, ao Espírito Santo, como todos os dias Ele tem feito, que Ele nos traga, meu Deus, a revelação da palavra do Senhor, a compreensão, meu Deus, tanto a mim, para que eu possa transmitir, meu Deus, a tua igreja, de maneira, meu Deus, que também os teus filhos possam receber a revelação, a compreensão da sua palavra, e a sua palavra, meu Deus, que é viva, que é eficaz, meu Deus, que ela divide a alma ou o espírito, meu Deus, ela divide as juntas e as medulas, ela é apta, meu Deus, para discernir o propósito e a intenção do coração, meu Deus, do homem, que esta palavra, meu Deus, ela possa prosperar nesta noite na vida de cada um de nós, e assim, meu Deus, através da revelação, da compreensão da sua palavra, nós possamos, meu Deus, a cada dia viver uma vida produzindo frutos para a glória e para o louvor do nome do Senhor, oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Irmãos, nessa noite eu queria abordar como tema a vinda de Jesus. Talvez seria uma mensagem bem propícia para o momento, porque cada vez que a gente vê os momentos difíceis bater a porta, isso a gente, como servo de Deus, a gente consegue perceber que Deus sempre manda um sinal para a igreja. Talvez para você que se encontra aqui hoje, é uma pergunta que às vezes ecoa no seu coração, e talvez você não tenha ainda uma resposta concreta, algo vindo da parte de Deus que trouxesse para você uma compreensão da vinda de Jesus. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele está voltando, Jesus virá. Mas talvez você me diz: pastor, mas qual que é o sinal? Qual o sinal que Jesus deixou para que a gente pudesse se apegar nessa palavra como certeza da vinda de Jesus? No livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 44, Jesus disse para o discípulo: por isso ficai, pois, também vós apercebidos, porque na hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. E esse texto, irmãos, que nós lemos aqui nesta noite, que fala a respeito da parábola da vinha, eu quero juntamente com você fazer um estudo minucioso desse texto, para que a gente possa chegar em uma compreensão daquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração, no que diz respeito à vinda de Jesus. O texto começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar o seu trabalhador. Nós vemos que no Velho Testamento, em especial no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, Deus sempre chamou Israel de vinha. E no Novo Testamento, em especial esse texto de Mateus capítulo 20, nós vemos novamente Jesus chamando a igreja de vinha. Ou seja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus sempre tratou a sua igreja, Deus sempre tratou o seu povo como uma vinha. Mas eu quero que você vá no âmbito no que diz respeito à agricultura, que era algo que era comum na vida do povo de Israel. O povo entendia bem quando Deus chamava aquele povo de vinha. Então, Deus, ele chamando esse povo de vinha, o povo estava entendendo realmente que Deus estava falando com eles. E hoje, para o Novo Testamento, a vinha, ela representa a obra de Deus. E nós vemos que quando nós entendemos o chamado de Deus para trabalhar na sua vinha,
Deus, quando chamou os primeiros trabalhadores, o texto inicia dizendo que Deus saiu de madrugada e Deus chamou aquele povo para trabalhar na sua vinha. Esse povo da madrugada, ele quer dizer Abraão, ele quer dizer Isaac, ele quer dizer Jacó, ele quer dizer José, ele quer dizer Moisés e os profetas. Aquelas pessoas foi chamado na madrugada, para que você consiga entender, quando você lê o livro do Evangelho de João, no capítulo 11, quando Jesus ele começa a conversar com os discípulos, ele fala para os discípulos: olha, são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia, ele não tropeça. Mas quando esse senhor dessa casa, ele sai para procurar os trabalhadores, ele começa pela madrugada. Por que nós dizemos que esses homens, Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés e os profetas, são aqueles que são chamados pela madrugada? Eles receberam a obra de Deus para que eles pudessem trabalhar nessa vinha, mas eles não tinham uma revelação que nós temos hoje. Eles andavam um pouco meio que obscuro, um pouco meio que eles não conseguiam ver claramente como nós vivemos hoje. É tanto que no livro de Hebreus, no capítulo 11, quando fala a respeito dos heróis da fé, no versículo 9 e no versículo 10, o apóstolo diz o seguinte: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardavam uma cidade que tem fundamento, do qual Deus é arquiteto e Deus é o edificador. Você pode ver que eles caminhavam pela fé, eles caminhavam confiados em uma promessa de um Deus que a palavra diz que traz à existência aquilo que não existe. Aquele povo, eles caminhavam sem certeza de onde que ele estava indo, mas dentro do coração dele, pela fé, eles tinham uma convicção daquilo que Deus chamou para que eles realizassem. Deus era poderoso para estar lado a lado com ele, e todos os dias Deus ia trazendo uma convicção para que aquele povo conseguisse prosseguir caminhando em busca da terra prometida. Mas quando nós falamos no que diz respeito a nós, a igreja, Colossenses capítulo 1, no versículo 26, o apóstolo Paulo diz o seguinte: que o mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, agora todavia Deus se manifestou aos seus santos. Hoje a igreja ela tem essa visão. Então nós vemos que Deus, quando começa a chamar os trabalhadores para a sua vinha, Deus começa a chamar de madrugada. Mas o texto que nós lemos nos chama algo muito a atenção, que aquele Senhor, ele não somente chamou os primeiros trabalhadores, porque embora aquele povo começou de madrugada, mas o próprio Senhor Jesus disse que a seara, na verdade, ela era grande, mas os trabalhadores eram pouco. Então Deus, ele continua chamando as pessoas para trabalhar na sua vinha, assim como em Israel, assim como a igreja era a vinha do Senhor. Deus é o dono dessa vinha, e eu e você, nós somos os trabalhadores dessa vinha. E o versículo 3, o próprio Senhor Jesus continua dizendo: saindo pela hora terceira, na praça, outros que estavam desocupados. Essa hora terceira, ela quer dizer mais ou menos às 9 da manhã. Isso nos traz para nós uma alusão muito interessante do dia de Pentecoste. No capítulo 2, no livro de Atos, quando Lucas diz que quando aquele povo ele chegou ali, que veio o Espírito Santo foi derramado sobre aquele povo falava em outras línguas, e nações que se encontravam ali ouvia as maravilhas de Deus, falada por aqueles homens que eram doutos. Mas no versículo 15, o próprio apóstolo Lucas, ele nos traz uma revelação muito interessante, porque aqueles homens começam a observar, vendo aqueles homens falando as grandezas, as maravilhas de Deus. Eles falaram que aqueles homens estavam embriagados com vinho, mas o próprio apóstolo Pedro tomou a palavra e disse: como esses homens, eles estão embriagados, sendo essa a terceira hora. Nós vemos, irmãos, que essa nova chamada de Deus nessa hora terceira é o trabalho, é a obra da igreja primitiva. É quando a igreja primitiva se coloca à disposição, ou seja, os primórdios da igreja, eles começam a colocar à disposição de Deus em favor desta obra. Mas no versículo 5, o Senhor Jesus continua falando: tendo saído outra vez a hora sexta.
A hora sexta, se nós formos ver, se o relógio escatológico, se o relógio de Israel, ele começa de 6 da manhã às 6 da tarde, a sexta hora era mais ou menos de entre 11h30 e meio-dia. Este horário representa o horário em que o Senhor Jesus estava sentado ali, cansado, que ele estava querendo tomar um pouco de água, porque ele estava sedento. Ele havia enviado os seus apóstolos para que comprasse alimento, e ali ele ficou conversando com aquela mulher samaritana, onde o próprio Senhor compartilhou com aquela mulher no Evangelho. E essa hora sexta, ela nos traz para nós uma revelação muito interessante, quando Jesus ele começa a introduzir o Evangelho a um povo samaritano, aquele povo que era excluído, aquele povo que eles não comunicavam com o povo de Israel. O povo de Israel olhava para aquele povo como um povo impuro, mas o Senhor Jesus ele chama aquele povo na hora sexta para que eles pudessem também fazer parte desse trabalho. O povo samaritano era alcançado, e quando você vê no livro de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, quando Lucas diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém e em Samaria. Nós vemos que a igreja primitiva, ela trabalhava dentro de Jerusalém, dentro ali da Judéia, o povo de Israel que estava sendo evangelizado, eles que foram chamados para essa obra. Mas agora o Senhor Jesus disse que eles também seriam testemunha em Samaria e depois até os confins da terra. A hora sexta é a hora daquele povo que era excluído, aquele povo que não tinha uma oportunidade, mas a graça de Deus alcançou aqueles homens, e o próprio Senhor chama aquele povo. Nós vemos que no capítulo 4 de João, quando o Senhor Jesus começou a conversar com aquela mulher, o Senhor Jesus chamou aquela mulher para a obra. Quando o Senhor disse para ela: vai e chama o teu marido, e aquela mulher disse: olha, eu não tenho marido. E o Senhor traz para aquela mulher uma revelação muito profunda, que diz para ela: 5 maridos tiveste, e agora o que tem não é teu marido. Aquela mulher olhou para o Senhor e falou: Senhor, vejo que tu és profeta. Mas o Senhor ainda prosseguiu a conversar com aquela mulher: vai e chama toda a tua casa. Aquela mulher foi para a cidade de Samaria, e aquela mulher começou a propagar o Evangelho. Aquela mulher começou a anunciar: olha, encontrei o Cristo, encontrei o homem que falou tudo aquilo que está acontecendo comigo. Ou seja, os trabalhadores da hora sexta, eles continuam trabalhando. Mas o texto ele continua dizendo, mesmo no versículo 5, na hora sexta e na hora nona. A hora nona ela representa às 3 horas da tarde. Se a primeira hora é 6 horas, 9 mais 6 é igual a 15, é o horário do sacrifício, era o horário em que o povo apresentava a Deus um sacrifício. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 3, tem um versículo que nos chama muito a atenção. Atos capítulo 10, no versículo 3, a Bíblia diz que esse homem ele observou claramente durante a visão, cerca da hora nona, do dia em que ele disse o anjo de Deus. Esse texto está falando a respeito de Cornélio. Cornélio, Deus deu para ele uma visão, onde que quando Pedro estava deitado, Pedro teve uma visão de um lençol que vinha descendo do céu e que vinha com animais considerado impuro pelo povo judeu, e Deus disse para Pedro: Pedro, vai, mata e come. E quando Pedro olhou para aquilo, falou: Senhor, de maneira alguma eu colocaria coisa impura nos meus lábios. Mas o Senhor disse para ele: não considere impuro aquilo que o Senhor purificou. E a Bíblia diz que naquele momento, o próprio centurião Cornélio, nessa visão, ele envia homens à casa de Simão, para que pudesse levá-lo até a sua casa, para que o Evangelho pudesse ser pregado. Então nós vemos que quando o Evangelho chega até esse centurião, o Evangelho ele começa a quebrar barreiras. O Evangelho sai de Jerusalém, ele sai da Judéia, e ele passa em Samaria, e agora ele vai atravessando os confins da terra. Ele começa a chegar ali na casa de Cornélio. Mas o que me chama mais atenção é que no livro de Atos, no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo ele estava
querendo ir para uma região para pregar o Evangelho, mas Deus novamente dá uma visão para o apóstolo Paulo. Paulo tem uma visão de um varão macedônio que estava em pé e rogava: passa até a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia, ela quer dizer hoje a Europa, ela quer dizer que a parte ali da Bulgária, a parte leste da Grécia, onde o Evangelho começou a chegar até nós. E nós vemos, irmãos, que se o apóstolo Paulo ele não tivesse tido aquela revelação, daquela visão, talvez o Evangelho não tinha chegado até nós. É uma parte que nós chamamos hoje de 1040, janela 1040, onde o termo geográfico criado por um missionário chamado Louis Bush, nos anos 90, que ele estava fazendo um mapa geográfico de nações cujo evangelho ainda não tinha chegado, eram os lugares, a parte do Oriente Médio, onde a palavra de Deus ainda não fora propagada, e então ele começa a fazer esse mapa geográfico, e chama aquele lugar de janela 1040, onde o povo já não era mais alcançado. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tem uma revelação de Deus, então ele começa a pregar o Evangelho, mas nós vemos que esse senhor dessa seara, o dono dessa casa, ele continua trabalhando, e ele então, o versículo 6 diz: e saindo pela volta da hora 10ª, essa hora 10ª, ela é chamada a última hora, às 17 horas, nós vemos que ninguém não chama outra pessoa para trabalhar, quem vai largar serviço às 18 horas, não chama para que ele começasse a trabalhar às 17 horas, mas eu quero dizer para você que essa hora 10ª é a última hora. Essa última hora é a igreja que nós estamos vivendo hoje, é o nosso tempo, essa igreja que Deus está chamando para fazer a diferença, essa igreja que Deus está chamando ela, a igreja do arrebatamento, a igreja do 10ª. E talvez você fale: pastor, como saber que nós somos a igreja e os trabalhadores da hora 10ª? Irmãos, é só nós começarmos a observar. Quando o Senhor chama o trabalhador para a hora 10ª, Ele está prestes a voltar para acertar com as pessoas que trabalharam todo aquele dia na sua vinha. Isso traz para nós uma certeza de que nós somos os últimos trabalhadores. É importante que eu e você, como igreja, nós tenhamos essa revelação. Jesus está voltando, Jesus está preparando todas as coisas para que Ele pudesse realmente voltar e pegar um povo preparado, um povo apercebido. Mas nós vemos que hoje muitas pessoas, por não terem um conhecimento, não terem uma revelação da palavra de Deus, muitas pessoas estão comendo, estão bebendo, estão casando, estão dando em casamento, mas vai acontecer com ele, como disse nos dias de Noé, quando veio o dilúvio e tomou a todos. Isso nos chama uma atenção muito grande, porque essa hora 10ª é a hora em que o Senhor vai vir para acertar as contas. E eu quero te fazer uma pergunta: você está preparado para encontrar com o Senhor? No livro de Amós, no capítulo 4, no versículo 12, o profeta Amós diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E nós vemos, irmão, hoje um despreparo das pessoas para encontrar com Deus. Talvez você que está aí do lado do seu amigo, algum colega de trabalho, talvez os seus pais, os seus irmãos, que ainda não entregaram a sua vida para Cristo. Pastor, mas como é que eu faço para que eu possa me preparar para encontrar com Cristo? A primeira coisa que você precisa entender, que Deus ama você, que Deus tem um plano para a sua vida. João capítulo 3, no versículo 16, o próprio Senhor Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, no versículo 8, o apóstolo Paulo pôde dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas por que Cristo morreu por nós? Por que Deus teve que enviar Jesus ao mundo? Romanos capítulo 3, no versículo 23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
O desejo de Deus é abençoar o homem. O desejo de Deus é ter comunhão com o homem. Mas no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 1 e 2, a palavra diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quero dizer para você, é tempo de salvação, mas é necessário que você creia em Cristo. Pastor, como é que eu faço para me receber a Cristo? Como é que eu faço para me aceitar a Cristo no meu coração? João capítulo 3, no versículo 36, o próprio Senhor Jesus pôde dizer: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aquele porém que não crê no Filho, ele não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Deus não te chamou para a condenação, Deus não te chamou para viver debaixo da ira, Deus te chamou para a salvação, e a salvação está... A janela da salvação ainda está aberta, é tempo da graça, nós ainda estamos na última hora de trabalho. É importante que você creia em Cristo. Pastor, mas eu creio em Cristo, mas o que eu devo fazer? É necessário de não somente você crer, é importante que você receba Cristo no seu coração. É importante, não é necessário. No livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, a palavra diz que se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com tua boca confessares ao Senhor Jesus, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Talvez você pense: pastor, eu não preciso aceitar a Cristo, eu nasci com Cristo. Desde a minha mocidade, desde quando eu era criança, eu já tenho Cristo no meu coração, eu nasci num berço evangélico. Mas eu quero dizer para você, no Salmo 51, no versículo 5, o salmista Davi diz o seguinte: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Se você nasceu na iniquidade, se você nasceu no pecado, você não nasceu com Deus, você nasceu sem Deus. Você tira uma prova disso no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, o Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse pregai o evangelho aos filhos, porque quando você entende que você é uma criatura, você entende que você é um pecador. Quando você entende que você é um pecador, você compreende que você precisa de um Salvador. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, o Lucas pode dizer: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Talvez você tenha confiado em Maria, talvez você tenha confiado em Pedro. Quero dizer para você, tanto Maria quanto Pedro teve que reconhecer Jesus como Senhor. Quando você lê o livro de Filipenses, no capítulo 1, no capítulo 2, no versículo 11, o próprio apóstolo Paulo pode dizer: todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Por isso, eu quero dizer para você, por isso que nós precisamos firmar os nossos passos, por isso que nós precisamos ter essa revelação de Deus, que nós somos a igreja do arrebatamento. Jesus já está batendo as portas. Os sinais, irmãos, que nós precisávamos, Deus já deixou para nós. Talvez você fale: pastor, mas eu preciso de um sinal mais evidente. Quando você abre a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 18, 19 e 20 em diante, você vai ver, a Bíblia fala que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles estão adorando a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Mas a Bíblia diz que os céus que foram criados e a terra são um sinal de que a revelação de Deus, uma maneira de Deus trazer um sinal para o homem. Deus deixou essa palavra, Deus deixou para o homem essa compreensão. Mas eu quero trazer um texto para você, que a palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 21, no versículo 11. Jesus disse: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares do mundo. Mas eu quero que você guarde bem epidemias, porque terremoto nós tivemos muitos terremotos, nós temos muito terremoto. Tem terremotos que muitas vezes não é nem percebido, e muitas vezes o jornalismo nem anuncia aquilo. Mas eu quero lembrar de você da primeira peste, a peste negra.
que aconteceu no ano 1330. Ela dizimou a Europa. Mais de 25 milhões de pessoas foram ceifadas. Essa foi uma das pragas, essa foi uma das pestilências. A segunda, no término da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola. A gripe espanhola também dizimou a Espanha e dizimou a Europa. Nós vemos que nos meados dos anos 70, logo agora, perto da nossa era, da nossa geração, que é algo do nosso conhecimento, a AIDS, o vírus HIV. Em 2004, nós tivemos a gripe do frango, H5N1. E eu queria que você observasse uma coisa. Todas essas as pestilências, ou a maioria delas, começaram sempre na China. Você acha isso uma coincidência? Ou Deus que está tentando trazer para mim e para você um sinal de que Ele está voltando? Hoje nós estamos vivendo aqui o coronavírus, o Covid-5. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que você tem observado essa pandemia? Você tem observado ela como algo do juízo de Deus? O juízo de Deus pode vir sobre o mundo. Mas você e eu, que somos a igreja do Senhor, nós precisamos ter uma visão. Deus está trazendo esse sinal para mim e para você, para que nós observamos que a vinda dele está próxima. Jesus disse que a peste precederia a vinda dele. Irmãos, por isso é importante que nós retomemos a nossa caminhada. Observe bem você, que hoje você está na igreja, amanhã você está no mundo. Hoje você está com Cristo, amanhã você abandona Cristo. Hoje você está servindo a Cristo com todo o seu coração. Quando é amanhã a primeira dificuldade que vem, você abandona Cristo. Quero dizer para você, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. O juízo de Deus, ele vai vir sobre as nações. Essa é uma certeza que Jesus deu, mas Jesus trouxe para nós uma certeza, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque nós fizemos do Altíssimo a nossa morada. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa proteção. Então, meu querido, quero dizer para você, nós somos esses trabalhadores da hora undécima. É chegado o tempo. É chegada a hora de nós firmarmos os nossos pés com o Senhor, nós firmarmos a nossa caminhada. Eu sei que por causa dessa pandemia, nós não vamos podermos nos reunir em grupos maiores, mas eu quero dizer para você, é por isso que Deus é Espírito. Independe do lugar, independe do ambiente, da quantidade de pessoas que esteja com você, Deus, Ele se faz presente. Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Queria deixar essa palavra para você. Você é a igreja da última hora, você é a igreja do arrebatamento, mas eu quero te fazer uma pergunta. Estás preparado para te encontrares com Deus? A caminhada que você tem andado na presença de Deus, tem glorificado a Deus através da sua vida? Ou será que você é alguém que é somente um simpatizante do Evangelho? Quero dizer para você, no céu, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quero dizer para você, no céu não mora criatura, no céu só vai morar filho. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então eu quero dizer para você, arrepende dos seus pecados, volta para o Senhor, que o Senhor é grande em misericórdia, Deus é grande em benevolência, Deus ama você, Deus quer salvar você, Deus quer que você um dia more com Ele na glória. Deus não preparou você para a condenação, Deus preparou você para ser justificado pela graça, mediante a fé que há em Cristo Jesus. Amém? Eu queria dizer para você, talvez você que está aí do outro lado, você ainda não decidiu a sua vida ao lado de Jesus. Volte-se para o Senhor. Entregue sua vida a Cristo. Arrependa dos seus pecados. Você que está desanimado na sua caminhada,
Fundamenta a sua fé na palavra de Jesus. Jesus está voltando. Eu quero dizer para você, Ele tem um lugar para você, Ele tem um céu para você, que a Bíblia diz que lá não haverá choro, não haverá pranto. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Que Deus te abençoe com essa palavra e que você firme os seus passos, os seus pés na caminhada com o Senhor. Deus ama você e Deus quer que você viva com Ele na glória, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse com sua cabeça encurvada. Talvez você pense, mas eu queria decidir a minha vida hoje ao lado de Jesus. Mas eu queria que você repetisse essa oração comigo. Talvez você está desviado dos caminhos do Senhor. Talvez você nunca foi numa igreja evangélica. Talvez você nunca decidiu a sua vida ao lado de Jesus. Mas Deus preparou para você essa oportunidade para que você pudesse encontrar com Cristo. Queria que você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e eu preciso de um Salvador. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, para que quando o Senhor voltar, ou eu partir para a eternidade, eu possa estar para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero fazer uma oração, encerrando, agradecendo a Deus por esse culto. E eu queria que você também colocasse a sua casa, colocasse a sua família diante do Senhor. Quero dizer para você, o fato de você ser cristão, você também pode ser infectado por um vírus. Mas eu quero que você tenha uma convicção prazerosa. É a morte dos santos aos olhos do Senhor. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio não vai para a glória. Mas quero que você tenha uma convicção. Deus, Ele está com você. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Mas antes eu queria fazer uma oração para você. Queria pedir você, tome os cuidados necessários. As autoridades estão anunciando, tem cartazes espalhados por toda a rua, a internet está anunciando para que a gente possa realmente se esconder dentro de casa. Então eu quero pedir você, seja prudente, seja zeloso, cuide da sua casa, cuide da sua família. Não esqueça, você que por ver que nós não estamos podendo reunir como igreja, faça a sua oração em casa, busque a Deus, leia a palavra, ore ao Senhor e apresente a sua família em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus eu quero te dar graça, meu Deus, mais uma vez pelo privilégio de poder estar falando com o Senhor. Meu Deus, estamos vivendo, Pai, momentos difíceis, momentos de crises, momentos, ó Deus, onde essa pandemia, meu Deus, tem assustado, tem aterrorizado, meu Deus, muitas pessoas, meu Deus, até mesmo, Pai, a tua igreja. Mas nós, ó Deus, nos recorremos ao Senhor, porque, meu Deus, a sua palavra diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Meu Deus, e na autoridade, no poder que é no nome de Jesus, nós queremos repreender, meu Deus, esse vírus. Meu Deus, esse espírito maligno, ó Deus, que tem usado, meu Deus, desses vírus para tirar a paz, meu Deus, para tirar o sossego, para trazer a morte, para trazer, meu Deus, o sofrimento. Eu sei, meu Deus, que muitas pessoas, meu Deus, por estarem desavisadas, outras pessoas, meu Deus, por brincarem, meu Deus, com essa pestilência, meu Deus, mas nós te suplicamos, tenha misericórdia, meu Deus. Meu Deus, quantas pessoas têm morrido, quantas vidas, meu Deus, têm sido ceifadas, mas, ó Deus, a sua palavra diz que verdadeiramente, Pai, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, meu Deus, e nós te suplicamos para que a sua misericórdia, meu Deus, ela estenda sobre cada um de nós. Guarda, meu Deus, a tua igreja, guarda, meu Deus, o teu povo da provação, meu Deus, das dificuldades. Olha, meu Deus, para aquelas pessoas que também não tiveram um encontro com Cristo, meu Deus, mas que sejam alvo do seu olhar. Meu Deus, a sua palavra diz que o desejo
desejo do coração do Senhor, meu Deus, é que todo homem seja salvo, que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E por isso, meu Deus, nós oramos para que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, preserve, meu Deus, essas pessoas com vidas, para que elas possam ser alcançadas pelo Senhor e pela sua palavra, e assim possam ser salvas, possam ter um encontro real com Cristo. Oração que nós te fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você quiser saber mais informações, nós vamos entrar em contato com vocês via WhatsApp, mas eu quero pedir você, inscreva no nosso canal, dê a sua opinião, né? Faça algum comentário, faça observação, envie mensagem, envie a palavra, para que possa incentivar outras pessoas a ouvir a palavra de Deus. Por isso, nós queremos incentivar a vocês. Coloque a sua vida à disposição de Deus. Participe daquilo que vai glorificar a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma maneira maravilhosa, em nome de Jesus. Que o grande amor do Senhor, nosso Deus e Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu amado Filho, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não só hoje, mas para todo sempre. Todos dizem: Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.